O pai milionário do meu noivo exigia pontualidade, mas eu estava atrasada. No caminho, parei para entregar meu almoço a um morador de rua envelhecido. Seu sorriso agradecido me aqueceu mais do que qualquer aprovação. Quando finalmente entrei na mansão, meu estômago embrulhou. Lá, à cabeceira da mesa, estava sentada a última pessoa que eu esperava. O entregador pareceu nervoso ao me entregar a pesada caixa preta. Entrega especial para Kate Peters. Assine aqui, por favor. Suas mãos tremiam enquanto ele estendia o bloco de notas eletrônico. Assinei meu nome, me perguntando por que uma simples entrega deixaria alguém tão nervoso. A caixa era mais pesada do que parecia, embrulhada em um papel preto caro com uma fita prateada que provavelmente custava mais do que meu orçamento semanal para compras. Sem endereço de retorno, apenas meu nome escrito em elegantes letras douradas na parte superior. Lá dentro, aninhado em um papel de seda caro que amassava como segredos sussurrados, havia um vestido azul marinho com um preço que me fez suspirar: $3.000. Eu nunca tinha tocado em algo tão caro, muito menos possuído. O tecido parecia seda líquida entre meus dedos, e o corte era tão preciso que parecia ter sido desenhado por alguém que sabia exatamente como fazer uma mulher parecer poderosa e elegante ao mesmo tempo. Abaixo, havia um bilhete escrito à mão, em letra precisa e antiga: traje adequado para sábado à noite. Não me decepcione. Meu estômago embrulhou. B.H. Brandon Harrington, pai de Shawn, o fantasma que assombrara nosso relacionamento por 2 anos sem nunca reconhecer minha existência. O homem de quem Shawn falava em tom abafado e temeroso sempre que o assunto família surgia. Shawn entrou pela porta no momento em que eu segurava o vestido, tentando processar o que estava acontecendo. Ele olhou para ele e afundou na cadeira da cozinha como se suas pernas tivessem cedido. Ah, não, Kate, isso está acontecendo mesmo. Meu pai nunca mandou roupas para ninguém antes. Isso significa. Sua voz sumiu, mas o terror em sua expressão me disse tudo o que eu precisava saber. Shawn, o que isso significa? Levantei o bilhete, com as mãos tremendo levemente. Por que seu pai está me mandando vestidos? E por que você está com cara de quem acabou de te dizer que o mundo vai acabar? Ele escondeu o rosto nas mãos, os ombros tremendo. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos. Porque no mundo dele, quando Brandon Harrington te manda uma roupa, significa que você está prestes a enfrentar um julgamento. Um julgamento de verdade. O tipo que determina se você é digna de respirar o mesmo ar que a família dele. Coloquei o vestido cuidadosamente sobre a nossa pequena mesa de jantar, tratando-o como se fosse explodir. Julgamento por quê? Eu nunca nem conheci o homem. É exatamente esse o ponto. Shawn se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro em nossa pequena cozinha. Kate, meu pai não faz reuniões casuais. Ele não convida pessoas para jantares amigáveis. Quando ele quer avaliar alguém, ele encena um evento. Tudo é planejado, calculado, projetado para te testar de maneiras que você só vai perceber quando for tarde demais. O vestido parecia zombar de mim do outro lado da sala, seu tecido azul marinho perfeito refletindo a luz da tarde que entrava pela janela. Era lindo, elegante e completamente aterrorizante. Que tipo de testes? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Shawn parou de andar de um lado para o outro e olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes: pânico total e impotente misturado a um amor desesperado. Kate, você se lembra quando eu te contei sobre minha namorada da faculdade, Amanda? Assenti. Ele a mencionou brevemente uma vez, dizendo que as coisas não tinham dado certo por causa da pressão familiar. Ela durou exatamente 45 minutos no jantar com meu pai. Ele perguntou sobre sua história familiar, seus objetivos de carreira, suas opiniões sobre diversas questões sociais. Quando a sobremesa foi servida, ela estava se desculpando para ir ao banheiro e nunca mais voltou. Encontrei-a chorando no estacionamento, dizendo que não aguentava mais o interrogatório. Minha boca ficou seca. O que ele fez com ela? Ele não fez nada abertamente cruel. É isso que torna tudo tão assustador. Ele apenas a dissecou, fez perguntas que pareciam inocentes, mas que tinham o objetivo de expor cada insegurança, cada fraqueza, cada razão pela qual ela poderia não ser adequada para o seu precioso legado familiar. Pensei em Amanda, quem quer que fosse, fugindo para um estacionamento em vez de encarar mais um minuto da avaliação de Brandon Harrington.
E você acha que ele está planejando fazer a mesma coisa comigo? Kit, eu sei que ele está. Este vestido? Shawn gesticulou em direção a ele como se estivesse contaminado. Isto não é um presente. É um uniforme. Ele está te dizendo exatamente como ele espera que você se vista, como ele espera que você se apresente. Tudo sobre sábado à noite será nos termos dele, de acordo com os padrões dele. O peso do que estava acontecendo começou a se fazer sentir. Há quanto tempo ele está planejando isso? A risada de Shawn era amarga, vazia. Provavelmente desde o dia em que eu disse a ele que levava você a sério. Meu pai não toma decisões impulsivas, Kate. Ele estava observando, esperando, reunindo informações. Este convite não surgiu do nada. Veio quando ele decidiu que estava pronto para determinar o seu destino. Meu destino. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Nosso destino, ele corrigiu rapidamente, mas o estrago já estava feito. Eu podia ver em seus olhos a consciência de que seu pai tinha o poder de destruir nosso relacionamento com um único olhar de desaprovação. Caminhei até o vestido, passando os dedos pelas costuras perfeitas. Alguém havia tirado medidas com cuidado, escolhido o tamanho exato, a cor exata. Alguém estava me observando, me estudando, se preparando para aquele momento. Shawn, o que acontece se eu for reprovada no teste? O silêncio se estendeu entre nós pelo que pareceram horas. Quando ele finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Sinceramente não sei, Kate, mas sei o que aconteceu com meu irmão, Michael, quando o papai decidiu que a esposa dele não era adequada para a família. O que aconteceu? Papai o apagou completamente, mudou seu testamento, o removeu de todos os documentos da família e o proibiu de pisar em propriedades da família novamente. Para Brandon Harrington, Michael não existe mais. De repente, o vestido passou a parecer menos um presente elegante e mais uma fantasia para o meu próprio funeral. Eu estava prestes a encarar um homem com o poder de apagar a existência das pessoas, e ele já havia escolhido minha roupa para a execução. O sábado chegou com um céu cinzento que combinava perfeitamente com o meu humor. O vestido azul marinho estava pendurado no nosso armário como uma acusação silenciosa, esperando que eu me transformasse em qualquer versão de mim mesma que Brandon Harrington esperasse ver. Shawn mal tinha dormido, virando-se e revirando-se ao meu lado a noite toda, murmurando fragmentos de conversas preocupadas em seus sonhos. A estação de trem fervilhava de viajantes de fim de semana, famílias indo visitar parentes, casais planejando escapadas românticas. Invejei suas expressões despreocupadas enquanto segurava minha passagem para Millbrow Heights, o enclave exclusivo onde Brandon havia construído sua fortaleza de solidão. A passagem em si parecia cara, impressa em papel cartão grosso com letras douradas. Até o transporte para o mundo dele custava mais do que meu passe de trem mensal habitual. Encontrando meu assento no vagão de primeira classe, outro detalhe que Shawn insistira em mencionar, acomodei-me perto da janela e observei a cidade desaparecer lentamente atrás de mim. A paisagem urbana familiar de prédios de apartamentos, lojas de esquina e cruzamentos movimentados deu lugar a algo completamente diferente. A expansão suburbana se transformou em subúrbios bem cuidados, que eventualmente se transformaram em vastas propriedades separadas por quilômetros de campos intocados. Meu reflexo na janela mostrava uma mulher tentando desesperadamente parecer que pertencia ao mundo de Brandon. O vestido azul marinho caía perfeitamente, desconfortavelmente, como se alguém estivesse observando minhas medidas de longe. Meu cabelo estava penteado de um jeito que parecia estrangeiro, preso em um coque elegante que minha vizinha, a senhora Rodrigues, me ajudou a fazer depois de 3 tentativas de ensaio. Até minha maquiagem era diferente, aplicada de acordo com tutoriais do YouTube para looks sofisticados para jantares. Mas, por trás de toda a preparação cuidadosa, eu ainda era apenas Kate Peters, da Riverside Avenue, filha de um professor do ensino médio e de uma enfermeira, uma mulher que administrava programas de alfabetização para crianças carentes e fazia compras em brechós, com mais frequência do que em lojas de departamento. As roupas caras não conseguiam mudar essa verdade fundamental. Os anúncios do trem se tornavam mais refinados à medida que nos aprofundávamos na riqueza. Próxima parada, Millbrow Heights. Por favor, reúnam todos os seus pertences pessoais. Até a voz do condutor soava mais refinada, como se a proximidade com o dinheiro exigisse uma dicção melhor. Descer na estação Millbrow Heights foi como entrar num cenário de filme.
Tudo era perfeito demais, limpo demais, intencionalmente lindo demais. A plataforma era construída com o que parecia ser mármore importado, com acessórios de latão que brilhavam apesar do céu nublado. Flores frescas em arranjos elaborados perfumavam o ar, e nenhum único pedaço de lixo manchava as superfícies impecáveis. Outros passageiros se dispersaram rapidamente, recebidos por motoristas em carros caros ou indo em direção ao ponto de táxi, onde até os veículos pareciam mais luxuosos do que qualquer outro no meu bairro. Eu estava sozinho na plataforma, consultando as instruções escritas à mão que Shaw me dera, quando uma mulher bem vestida se aproximou. Com licença, querida. Você está perdida? Seu sorriso era gentil, mas curioso, observando meu vestido de grife com óbvio interesse. Você não me parece familiar, e nós conhecemos quase todo mundo aqui em Millbrow Heights. A suposição casual de que ela conheceria todo mundo dizia muito sobre o quão isolada aquela comunidade era. Estou visitando alguém, respondi cuidadosamente, sem querer citar o nome de Brandon e potencialmente começar a fofoca. Que adorável! Bem, tenha cuidado ao andar. Algumas das entradas da propriedade podem ser bem longas. Ela olhou para os meus sapatos, saltos elegantes que Shawn havia comprado para combinar com o vestido. Talvez você devesse pedir transporte. Agradeci e comecei a andar, preferindo interpretar sua preocupação como genuína em vez de condescendente. Mas suas palavras ecoaram enquanto eu caminhava por ruas que mais pareciam exposições de museu do que lugares onde pessoas de verdade moravam. Cada casa era uma mansão, cada gramado uma tela verde perfeita, cada entrada de garagem repleta de carros que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. As calçadas estavam imaculadas, ladeadas por árvores podadas profissionalmente em perfeita simetria. As placas de rua eram feitas de bronze elegante em vez de metal comum, e até os hidrantes pareciam peças de arte decorativas. Não se tratava apenas de riqueza, era uma riqueza cuidadosamente selecionada e mantida para criar um paraíso artificial. Meu celular vibrou com uma mensagem do Shawn: lembre-se, chegue exatamente às 7. Nem um minuto adiantado, nem um minuto atrasado. Papai respeita a pontualidade acima de tudo. A pressão do timing perfeito adicionava urgência a cada passo. Eu me vi olhando o relógio obsessivamente, calculando e recalculando a distância restante em relação ao tempo disponível. O estresse fazia minhas palmas suarem, apesar do ar frio da noite, e eu me preocupava em chegar com sinais visíveis de nervosismo. À medida que me aprofundava no coração de Millbrow Heights, as casas se tornavam maiores e mais imponentes. Algumas estavam completamente escondidas atrás de sebes altas ou muros de pedra, revelando apenas vislumbres de torres ou chaminés que sugeriam a grandiosidade do interior. Outras se erguiam orgulhosamente visíveis, exibindo sua magnificência arquitetônica como pavões exibindo sua plumagem. A voz da minha avó começou a sussurrar na minha memória histórias que ela me contava sobre dignidade, sobre tratar todas as pessoas com respeito, independentemente das circunstâncias. Kate, mija, ela costumava dizer, a medida do seu caráter não é como você trata as pessoas que podem te ajudar, mas como você trata aquelas que não podem. A lembrança trouxe um conforto inesperado, lembrando-me de que, por baixo daquela fantasia cara, eu ainda era neta de uma mulher que limpava casas para colocar comida na mesa, mas nunca perdeu o orgulho ou a compaixão. Maria Santos me ensinou que o verdadeiro valor vem de dentro, não do tamanho da sua casa ou do preço das suas roupas. Mas será que esses valores me ajudariam a sobreviver a qualquer teste que Brandon Harrington tivesse planejado? As instruções de Shaw ecoavam na minha mente: não mencione seu trabalho sem fins lucrativos. Não fale sobre a origem modesta da sua família. Não se atrase. Não diga nada controverso. Basicamente, não seja eu mesma. O conflito entre permanecer fiel aos ensinamentos da minha avó e seguir as diretrizes desesperadas de Shaw criou um nó de tensão no meu peito. Será que eu estava disposta a fingir ser outra pessoa só para obter a aprovação de um homem que julgava as pessoas com base em seu status social e não em seu caráter? Um movimento à minha frente chamou minha atenção, um idoso sem-teto sentado em um banco de parque naquele bairro imaculado, parecendo completamente deslocado em meio à perfeição cuidada. Sua presença parecia impossível ali, onde a pobreza certamente seria rapidamente removida por seguranças particulares ou autoridades locais. Olhei para o relógio. Faltavam 20 minutos para as 7 horas, tempo de sobra para chegar à propriedade Harrington. Mas algo na figura solitária do homem mexeu com a minha consciência, lembrando-me das lições da minha avó sobre compaixão.
Era aquele o momento que revelaria quem eu realmente era por trás do vestido caro de Brandon. O idoso sentava-se curvado contra o frio da noite, seu corpo magro parecendo desaparecer na madeira desgastada do banco do parque. Tudo nele contrastava fortemente com a perfeição polida que o cercava. Suas roupas estavam remendadas e desbotadas, seus sapatos, gastos nas solas, seus cabelos grisalhos, despenteados e desgrenhados. No entanto, havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa que se recusava a ser diminuída pelas circunstâncias. Percebi que estava diminuindo o ritmo e, em seguida, parando completamente. A voz de Shawn ecoava com urgência em minha memória. 17 minutos, Kate. Você tem exatamente 17 minutos para chegar lá, e nem um segundo a mais. Mas, olhando para aquela alma esquecida no coração do paraíso imaculado de Milbrow Heights, o tempo pareceu se suspender. O homem percebeu minha hesitação e ergueu os olhos. Seus olhos eram de um azul surpreendente, límpidos e inteligentes, apesar do cansaço estampado em cada linha do rosto. Não havia súplica em seu olhar, nenhuma expectativa de caridade, apenas a aceitação cansada de alguém que aprenderá a não esperar gentileza de estranhos. Boa noite, disse-lhe suavemente, com a voz carregada do sotaque refinado de alguém que já frequentou círculos eruditos. A contradição me atingiu. Ali estava um homem que falava como um professor, mas se sentava como um esquecido da sociedade. Boa noite, respondi, meus pés aparentemente decidindo desobedecer aos comandos do meu cérebro para continuar andando. Você está bem? Um sorriso surgiu em suas feições envelhecidas. Definam tudo bem, mocinha. Estou respirando, o que é mais do que alguns conseguem dizer. Mas devo admitir que este ar de outubro está mais cortante do que meu casaco aguenta. A admissão foi pragmática, sem autopiedade. Isso tornava o contraste entre a situação dele e a minha roupa cara ainda mais chocante. Lá estava eu, usando um vestido de $3.000 para impressionar um homem que eu nunca tinha conhecido, enquanto aquele cavalheiro tremia de frio com roupas que não custariam $30 quando novas. Meu celular vibrou com outra mensagem do Shawn. Por favor, me diga que você está quase lá. A assistente do papai ligou para confirmar o horário novamente. A parte prática da minha mente calculava distâncias e velocidades de caminhada. Faltavam-me talvez 15 minutos, e a propriedade Harrington ainda ficava a vários quarteirões de distância. Chegar atrasado poderia destruir tudo que Shawn e eu construímos juntos. Brandon Harrington deixará suas expectativas bem claras, pontualidade acima de tudo. Mas a voz da minha avó cortou o pânico, tão clara como se ela estivesse ao meu lado. Mija, quando você vir alguém precisando de ajuda, ajude. O resto é só barulho. Desculpe, disse o homem, percebendo minha distração. Não quero te atrapalhar. Parece que você tem um lugar importante para ir. Seus olhos observaram meu vestido elegante, o penteado caprichado, os sapatos caros. Ocasião especial. Jantar, consegui dizer, as palavras parecendo inadequadas para descrever o julgamento que me esperava com o pai do meu noivo. Ah, algo brilhou naqueles olhos inteligentes. O encontro que muda tudo, então. Eu me lembro disso. Havia uma história por trás daquele comentário, camadas de experiência que falavam de uma vida vivida em circunstâncias diferentes. Mas antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, seu estômago roncou audivelmente no silêncio. Quando você comeu pela última vez? Perguntei, já sabendo que não gostaria da resposta. Ontem, eu acho. O abrigo serve almoço ao meio-dia. Mas eu? Ele parou de falar, parecendo envergonhado. Parece que perdi a noção do tempo hoje. Essas ruas parecem todas iguais depois de um tempo. O sanduíche de peru na minha bolsa era minha apólice de seguro, algo leve para comer antes, para não sentir fome durante o jantar com Brandon. Agora, olhando para as bochechas encovadas daquele homem e para o jeito como suas roupas pendiam largas em seu corpo, mantê-lo parecia impossivelmente egoísta. Aqui, eu disse, pegando o sanduíche antes que pudesse me questionar. Não é grande coisa, mas... Ele olhou para a comida oferecida como se eu tivesse feito um milagre. Ah, minha querida, eu não poderia. Por favor, interrompi gentilmente. Minha avó sempre dizia que a comida fica mais gostosa quando compartilhada. Suas mãos tremiam levemente ao aceitar o sanduíche, ao dar a primeira mordida, seus olhos se fecharam com o que pareceu alívio.
A gratidão em sua expressão era tão pura, tão genuinamente apreciativa, que fez meu peito apertar de emoção. Obrigado, disse-lhe depois de engolir em seco. Você não tem ideia do que isso significa. Mas eu estava começando a achar que sim. Esse simples ato de compartilhar parecia mais significativo do que todos os preparativos cuidadosos de Shawn para aquela noite, mais real do que o vestido caro que eu usava ou a apresentação que eu estava prestes a fazer. O homem estremeceu novamente, apesar do sanduíche, e notei como a brisa noturna atravessava seu casaco fino. Sem pensar, estendi a mão e desenrolei o cachecol de cachemir do meu pescoço, o cachecol que Shawn havia escolhido especificamente para complementar minha roupa, aquele que custava mais do que aquele homem provavelmente via em meses. Você precisa disso mais do que eu disse, colocando-o em volta dos seus ombros. O tecido cinza e macio parecia quase absurdo em contraste com suas roupas gastas, como colocar um laço de seda em um pacote embrulhado em jornal. Mas a maneira como seus olhos se arregalaram, a maneira cuidadosa como ele tocou o material caro, fizeram dele a coisa mais linda que eu já tinha visto. Isso é generoso demais, ele protestou, mas suas mãos agarraram o lenço como se fosse uma tábua de salvação. É só um cachecol, menti, pensando na reação de Shawn quando percebesse que ele havia sumido. Não, disse o homem baixinho, aqueles olhos azuis penetrantes encontrando os meus diretamente. Não é apenas um cachecol. É a prova de que a gentileza ainda existe em um mundo que parece tê-la esquecido. Meu telefone vibrou insistentemente, outra mensagem provavelmente do Shawn, provavelmente sobre o horário. Mas, pela primeira vez no dia, me senti genuinamente calmo. Independentemente do que acontecesse no jantar hoje à noite, qualquer que fosse a prova que Brandon Harrington tivesse planejado, eu já havia passado na única prova que importava para mim. Preciso ir, eu disse, relutante. Claro que sim, e obrigada, de verdade. Você lembrou a um velho que ainda existem pessoas boas neste mundo. Enquanto eu me afastava, suas palavras me acompanharam. Eu estava oficialmente, irrevogavelmente, atrasada para a reunião mais importante da minha vida. Shawn ficaria arrasado. Brandon desaprovaria. Todo o nosso futuro estava em jogo, mas, de alguma forma, carregando a lembrança daquele sorriso grato naqueles sábios olhos azuis, eu me sentia mais preparada para o que quer que me aguardasse do que todo o treinamento de Shawn poderia ter conseguido. A propriedade Harrington pairava diante de mim como uma fortaleza projetada para intimidar. Enormes colunas de pedra sustentavam um pórtico que poderia abrigar meu apartamento inteiro, enquanto janelas imponentes olhavam para baixo como olhos que não piscavam. Mas foi a figura andando freneticamente no topo da escada que me fez desanimar, Shawn, olhando o relógio obsessivamente, o rosto já contorcido de ansiedade. No momento em que me viu subindo apressadamente a passarela bem cuidada, sua expressão se transformou. O noivo preocupado desapareceu, substituído por alguém que eu mal reconheci. Seus olhos estavam arregalados, sua mandíbula cerrada e, quando falou, sua voz carregava um veneno que eu nunca tinha ouvido antes. 17 minutos, Kate. 17, ele agarrou meu braço quando cheguei ao degrau mais alto, com força suficiente para deixar marcas. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? O que isso significa? A fúria dele deveria ter me aterrorizado, deveria ter me lançado em espirais de desculpas e explicações. Em vez disso, senti uma estranha sensação de calma me invadir. O calor do sorriso agradecido do morador de rua ainda pairava no meu peito, criando uma proteção contra a fúria de Shawn. Desculpe o atraso, disse baixinho, não porque realmente me sentisse arrependida, mas porque uma parte de mim ainda tinha esperança de resolver a situação. Tinha alguém precisando de ajuda. Alguém que precisava de ajuda? A voz de Shawn subiu para um tom perigoso. Você se atrasou para a reunião mais importante das nossas vidas porque parou para conversar com um vagabundo? A palavra vagabunda me atingiu em cheio, com um tom de desdém que me fez querer defender o homem digno que eu acabará de conhecer. Ele não era um vagabundo, Shawn. Era um ser humano com frio e fome. Um mendigo, Kate. Você parou para ajudar um mendigo quando deveria ter chegado na hora, com uma aparência impecável. As mãos de Shawn tremiam agora, se de raiva ou pânico, eu não sabia dizer. Este não é um dos seus casos de caridade sem fins lucrativos. Este é o meu pai. O desprezo em sua voz quando ele disse em casos de caridade revelou algo feio que eu nunca havia notado antes. Há quanto tempo ele se sentia assim em relação ao meu trabalho?
Quantas vezes ele havia reprimido comentários semelhantes sobre as pessoas a quem eu atendia? De repente, seus olhos se fixaram no meu pescoço, e seu rosto ficou completamente branco. Onde está? Onde está o quê? O cachecol, Kate. O cachecol de cachemir de $700 que foi escolhido especialmente para combinar com o seu vestido. Aquele que deveria mostrar ao meu pai que você entende de qualidade, que você pertence ao nosso mundo. Minha garganta estava seca. Eu dei. As palavras ficaram suspensas entre nós como uma confissão de assassinato. Shaw me encarou como se eu tivesse acabado de admitir que incendiei um orfanato. Você deu? Repetiu ele lentamente, cada palavra transbordando de descrença. Para quem? Para o homem no banco. Ele estava tremendo, e eu? Você deu um cachecol de $700 para um mendigo. Sua voz falhou na última palavra. Kate, o que há de errado com você? Esse cachecol foi escolhido especialmente para esta noite. Fazia parte do plano. Era para mostrar ao meu pai que você se encaixa no mundo dele, que você entende o que é valor e mérito. E eu entendo o valor, interrompi, surpresa com a dureza da minha própria voz. Só que não da mesma forma que você, aparentemente. Antes que Shawn pudesse responder, as enormes portas da frente se abriram com precisão silenciosa. Um mordomo surgiu, alto, magro e tão formalmente vestido que parecia ter saído de um romance vitoriano. Seu rosto era uma máscara de neutralidade profissional, mas percebi algo em seus olhos enquanto eles percebiam nossa óbvia tensão, julgamento, talvez, ou talvez apenas uma familiaridade cansada com o drama familiar. O Sr. Harrington está esperando por você, disse o mordomo, com a voz carregada daquele sotaque britânico marcante que demonstrava educação cara e educação cuidadosa. Por favor, siga-me. Shawn se endireitou imediatamente, sua raiva se transformando em pânico mal controlado. Ele agarrou minha mão, a palma suada apesar do ar frio da noite. Lembre-se do que eu te disse. Sussurrou ele com urgência enquanto cruzávamos a soleira da porta do hall de entrada da mansão. Deixe que eu falo. Não mencione seu trabalho. Não fale da sua família. E, pelo amor de Deus, não mencione o morador de rua nem o cachecol. O interior da mansão era ainda mais intimidador do que o exterior. Caminhamos por corredores que mais pareciam galerias de museu, ladeados por pinturas que provavelmente custavam mais do que a maioria das pessoas fez em uma vida inteira. Esculturas clássicas ocupavam nichos entre as portas, e tapetes persas tão belos que eu tinha medo de pisar neles se estendiam por pisos de mármore que brilhavam como espelhos. Nossos passos ecoavam na imensidão, criando um ritmo que parecia uma marcha fúnebre. O aperto de Shawn na minha mão ficava mais forte a cada passo, e suas instruções sussurradas se tornavam mais frenéticas. Não olhe fixamente para a obra de arte. Não faça perguntas. Mantenha suas respostas breves e respeitosas. Lembre-se, este homem destruiu negócios com um único telefonema. Ele arruinou vidas porque alguém lhe serviu o vinho errado. Kate, por favor, seja perfeita. O desespero em sua voz deveria ter me feito sentir pena dele. Em vez disso, me fez perceber o quanto todo o nosso relacionamento havia sido construído em cima da necessidade dele de que eu fosse algo diferente de mim mesma. Quantas vezes ele me orientou sobre o que dizer, como agir, quem ser, e eu concordei, achando que era amor, achando que era proteção. Mas depois de dar meu sanduíche a um estranho agradecido, depois de ver a apreciação genuína naqueles olhos azuis inteligentes, entendi a diferença entre alguém que valorizava minha gentileza e alguém que queria escondê-la. Paramos diante de um conjunto de portas de madeira entalhada que pareciam pesadas o suficiente para deter um exército. A mão do mordomo moveu-se para as maçanetas de latão ornamentadas, e o aperto de Shawn em meus dedos tornou-se quase doloroso. É isso aí, ele sussurrou, com um rosto pálido de terror. Kate, tudo pelo que trabalhamos, tudo que planejamos, tudo depende da próxima hora. Por favor, não me decepcione. As portas se abriram com um silêncio teatral, revelando uma sala de jantar que parecia pertencer a um palácio. Uma mesa se estendia por toda a extensão da sala, sua superfície polida refletindo a luz de um lustre de cristal que provavelmente custou mais do que a casa da minha infância. E lá, no fundo, estava sentada uma figura solitária. Meus joelhos quase cederam com o choque. Era ele,
o morador de rua do banco do parque, o rosto envelhecido, os olhos azuis inteligentes, a dignidade serena que me fez ajudá-lo, apesar dos avisos de Shaw sobre pontualidade. Mas ele não era morador de rua. Era Brandon Harrington. E em volta dos seus ombros, como um distintivo de honra em contraste com suas roupas caras agora reveladas, estava meu cachecol de cachemir cinza. Atrás de mim, Shaw emitiu um som que era parte suspiro, parte gemido. Sentiu ficar rígido de horror quando a verdade o atingiu. Sua noiva não tinha ajudado apenas um vagabundo qualquer. Ela tinha ajudado seu pai. O pai que lhe passará semanas ensinando-a a impressionar. O pai que lhe chamara de vagabundo há menos de 5 minutos. O silêncio naquela sala imensa era ensurdecedor enquanto 3 pessoas processavam a magnitude do que acabará de ser revelado. Brandon Harrington levantou-se da cadeira com uma graça fluida, e percebi que até sua postura fizera parte da performance no banco do parque. A figura curvada e derrotada que eu encontrara antes desaparecera. Aquele homem se mantinha imponente, com a postura de alguém acostumado a controlar salas cheias de pessoas poderosas. Kate, disse ele, com a voz carregada do mesmo calor gentil que eu me lembrava, mas agora com uma autoridade subjacente que enchia a vasta sala de jantar. Por favor, entrem. Não se incomodem com a entrada teatral. Peço desculpas pelo engano de mais cedo esta noite. A gentileza em seu tom contrastava tanto com as palavras duras de Shaw que senti lágrimas brotarem dos meus olhos. Depois de uma hora sendo repreendida pelas minhas escolhas, ter alguém falando comigo com genuíno respeito foi um presente. Não entendo, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. O sorriso de Brandon era paciente e compreensivo. Claro que não. Por favor, sentem-se. Ele gesticulou para a cadeira à sua direita, a posição de honra na longa mesa. Tenho uma história e tanto para contar a vocês dois. Shaw não se moveu da porta. Permaneceu paralisado, com o rosto alternando expressões de horror, confusão e compreensão crescente. Quando os olhos de Brandon finalmente se voltaram para reconhecer a presença do filho, a temperatura no quarto pareceu cair vários graus. Shaw, disse Brandon, com a voz agora desprovida de calor, você pode se juntar a nós ou pode ir embora. A escolha, como sempre, é sua. O tom de desdém fez Shaw se encolher visivelmente. Ele cambaleou para a frente como um homem em transe, sentando-se bem ao fundo da mesa, o mais longe possível de nós dois. A distância parecia simbólica. Ele não fazia mais parte do círculo íntimo, não era mais o filho favorito cuja aprovação importava. Movi-me para a cadeira que Brandon indicara, com as pernas bambas. O cachecol de cachemir ainda enrolado em seus ombros parecia quase majestoso agora, transformado do calor emprestado de um morador de rua no que realmente era, um símbolo de caráter comprovado sob pressão. Você está se perguntando há quanto tempo eu faço isso? Disse Brandon, recostando-se na cadeira com a facilidade de alguém completamente à vontade com o próprio poder. A resposta é 37 anos. Desde que minha falecida esposa comentou que todos que entravam em nossas vidas pareciam querer algo de nós, em vez de simplesmente querer nos conhecer. Ele fez uma pausa, seus dedos acariciando distraidamente o tecido macio do meu cachecol. Ela sugeriu que eu encontrasse uma maneira de enxergar a verdadeira natureza das pessoas quando elas acreditavam que suas ações não tinham consequências, quando achavam que ninguém importante estava observando. O mordomo apareceu silenciosamente, servindo o vinho de uma garrafa que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Brandon esperou até que estivéssemos sozinhos novamente antes de continuar. Já me sentei disfarçado em bancos de praça, do lado de fora das casas de potenciais parceiros de negócios, observando como tratavam seus jardineiros ou entregadores. Já me fiz passar por zelador em prédios comerciais para observar como executivos se comportavam quando achavam que ninguém importante os via. Já fui um morador de rua em esquinas, um cliente idoso com dificuldades para carregar compras pesadas, um turista confuso pedindo informações. Minha mente girava diante das implicações. Quantas pessoas teriam sido testadas, sem saber, por um dos homens mais poderosos do país? O que eu aprendi, continuou Brandon, é que a gentileza é a mercadoria mais rara do mundo. Mais rara que ouro, mais valiosa que diamantes. A maioria das pessoas, quando se depara com alguém que não pode lhes oferecer nada em troca, simplesmente desvia o olhar. Elas estão ocupadas demais, são importantes demais, focadas demais em seus próprios interesses para poupar até mesmo a decência humana mais básica.
O rosto de Shaw estava pálido como a morte. Eu praticamente conseguia imaginá-lo repetindo cada palavra que dissera sobre o vagabundo que me fizera chegar atrasado, cada comentário desdenhoso sobre meu trabalho de caridade, cada instrução para esconder minha verdadeira natureza. Você, Kate, disse Brandon, virando-se para mim diretamente, parou quando tinha todos os motivos para continuar andando. Estava atrasada para o que acreditava ser a reunião mais importante da sua vida. Vestia roupas caras e se portava como alguém que tinha um lugar importante para ir. E, no entanto, quando viu alguém em necessidade, não hesitou. Ele levantou a embalagem do sanduíche que ainda estava no elegante prato de porcelana ao seu lado. Você doou sua única comida, não o seu troco, nem o seu almoço que sobrou, mas seu único sustento do dia. E quando viu que eu ainda estava com frio, tocou o cachecol novamente, com um olhar cada vez mais distante. Este cachecol custa mais do que algumas pessoas ganham em meses. Foi escolhido especificamente para me impressionar, não foi? Assenti, sem confiar na minha voz. E você o entregou sem pensar duas vezes para manter um estranho aquecido. Não porque esperava reconhecimento ou recompensa, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Do outro lado da mesa, Shaw emitiu um som que poderia ter sido um soluço. Testei centenas de pessoas ao longo dos anos, continuou Brandon, sua voz ganhando força e convicção. Herdeiros de fortunas que me atropelaram como se eu fosse lixo. CEOs que me deram sermões sobre a importância do trabalho duro, mas se recusaram a dar $1 para alguém. Que presumiam ser preguiçoso. Políticos que fizeram discursos sobre compaixão, mas não se deram ao trabalho de reconhecer a minha existência. Ele se levantou e foi até as janelas que davam para sua propriedade imaculada. Todos passaram nas entrevistas profissionais. Todos tinham currículos perfeitos, referências impecáveis, apresentações impecáveis. Mas quando a questão era crucial, quando o caráter era a única moeda de troca, eles se revelaram falidos. O silêncio se estendeu entre nós até que Shaw finalmente recuperou a voz. Pai, você, o quê? Brandon se virou e, pela primeira vez, vi toda a força de sua decepção concentrada no filho. Você a treinou para esconder seu trabalho de caridade porque achou que eu veria isso como fraqueza. Você a ensinou a esconder sua origem humilde porque tinha vergonha do trabalho honesto dos pais dela. Você passou semanas treinando-a para ser outra pessoa completamente diferente porque presumiu que eu valorizava a aparência mais do que a substância. Cada pergunta atingia como um golpe físico. Os ombros de Shaw se curvaram para frente como se ele estivesse tentando se tornar menor, invisível. Pior que isso, continuou Brandon, com a voz mortalmente baixa, hoje à noite, quando ela lhe mostrou exatamente o tipo de caráter que torna alguém verdadeiramente valioso, você chamou as ações dela de tolas. Você descartou um homem que você pensava ser um sem-teto como um vagabundo. Você tratou o ato de gentileza dela como uma traição. Brandon voltou para a cadeira, com movimentos deliberados e controlados. Shaw, você foi reprovado em todos os testes importantes. Não só esta noite, mas por anos. Você me mostrou que valoriza as coisas erradas, julga as pessoas pelos padrões errados e prefere ter uma marionete bonita a um parceiro com caráter genuíno. As palavras pairaram no ar como um veredito. O rosto de Shaw se contraiu, e percebi que ele estava chorando não as lágrimas de raiva de antes, mas os soluços entrecortados de alguém cuja visão de mundo inteiro acabará de ruir. No entanto, disse Brandon, e algo em seu tom fez Shaw e eu erguermos os olhos bruscamente, caráter pode ser aprendido. Valores podem ser corrigidos. E, felizmente para você, filho, Kate tem integridade suficiente para vocês dois. Ele sorriu para mim, a mesma expressão de gratidão que eu vira no banco do parque. Vamos discutir os planos do casamento? O jantar que se seguiu à revelação de Brandon foi diferente de tudo que eu poderia ter imaginado. O que eu esperava ser um interrogatório se tornou a conversa mais genuína que tive em meses. Brandon se inclinou para a frente na cadeira, com os olhos brilhando de curiosidade, enquanto perguntava sobre meu programa de alfabetização. Fale-me sobre as crianças com quem você trabalha, disse ele, cortando o que parecia ser o pedaço de carne mais caro que eu já tinha visto. O que te atraiu para a educação? Pela primeira vez em semanas, não precisei filtrar minhas palavras nem me preocupar em soar muito apaixonada. Tenho uma menina de 8 anos chamada Maria. Ela chegou até nós mal conseguindo escrever o próprio nome, convencida de que era burra porque estava com dificuldades na escola.
No mês passado, ela leu seu primeiro capítulo completo de um livro e chorou de tanto orgulho de si mesma. O sorriso de Brandon era genuíno, transformando todo o seu rosto. Deve ter sido incrivelmente gratificante. Qual é a sua filosofia para alcançar leitores com dificuldades? Enquanto eu explicava meus métodos, minhas teorias sobre diferenças de aprendizagem, meus sonhos de expandir o programa, notei Shaw sentado em silêncio na outra ponta da mesa. Sua comida intocada esfriou enquanto ele observava seu pai se envolver nos mesmos tópicos que ele havia me proibido de discutir. Cada resposta entusiasmada de Brandon parecia feri-lo ainda mais. Seus pais devem estar muito orgulhosos, continuou Brandon. O que eles acham do seu trabalho? Me peguei falando sobre a influência do meu pai, como suas histórias em sala de aula inspiraram meu amor pelo ensino. Descrevi o trabalho da minha mãe na clínica comunitária, sua dedicação em ajudar famílias que não podiam pagar por planos de saúde particulares. A cada palavra, eu via o respeito de Brandon por mim crescer, e vi o rosto de Shaw empalidecer ao perceber que seu pai estava elogiando tudo o que ele havia me dito para esconder. Incrível, disse Brandon, erguendo sua taça de vinho. Para pais que incutem valores que o dinheiro não pode comprar. O brinde soou direcionado tanto a Shaw quanto a mim. Quando Brandon perguntou sobre meus planos para o futuro, me vi compartilhando sonhos que eu nem tinha contado para Shaw, ideias sobre abrir centros de aprendizagem em comunidades carentes, treinar professores em novas metodologias, talvez até escrever um livro sobre educação em alfabetização. Eu gostaria de financiar isso, disse Brandon simplesmente. Quase engasguei com o vinho. Como? Seus centros de ensino. Considere meu primeiro investimento oficial no seu futuro. No nosso futuro, corrigiu ele, gesticulando entre ele e eu. Família investe em família. Shaw emitiu um som estrangulado do seu lado da mesa. E pela primeira vez desde que chegamos, Brandon se dirigiu a ele diretamente. Algo a acrescentar, filho? Eu nunca soube que Kate tinha planos tão detalhados, sussurrou Shaw, com a voz carregada de vergonha. Ela nunca me contou sobre a ideia do livro ou sobre os sonhos de expansão. Você já perguntou? A pergunta de Brandon foi baixa, mas cortante. O silêncio que se seguiu respondeu a tudo. O resto do jantar passou com Brandon me tratando como a filha que ele nunca teve, enquanto Shaw permanecia exilado na outra ponta da mesa. Quando o mordomo finalmente retirou os últimos pratos, Brandon nos acompanhou pessoalmente até a porta da frente, uma honra que eu suspeitava que poucos convidados recebiam. Shaw, disse-lhe quando chegamos à entrada, com a mão apoiada na maçaneta, você tem uma escolha a fazer. Pode continuar sendo o homem que vê a gentileza de Kate como fraqueza, ou pode se tornar alguém digno do caráter dela. Mas entenda isto, o lugar dela nesta família está garantido, independentemente da sua decisão. A viagem de carro para casa foi um túmulo de silêncio. Shaw agarrou o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos, e eu observei as ruas familiares passarem como um borrão através do meu próprio reflexo na janela do passageiro. Quando chegamos ao nosso apartamento, eu podia ouvir sua respiração ficando ofegante e irregular. No momento em que a porta da frente se fechou atrás de nós, Shaw desabou. Ele não apenas chorou, ele se despedaçou. Seu corpo inteiro tremia enquanto os soluços o atravessavam, e ele desabou contra o balcão da cozinha como se suas cordas tivessem sido cortadas. Eu nunca tinha visto um homem adulto desmoronar tão completamente. E, apesar de tudo que ele me fez passar, meu coração doía por ele. Kate, sinto muito, ele ofegou entre soluços. Sinto muito mesmo. Não só por esta noite, mas por tudo. Por 2 anos tentando te transformar em outra pessoa. Por ter vergonha das coisas que te tornam bonita. Por se importar mais em impressionar meu pai do que em proteger a mulher que amo. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados. Passei tanto tempo com medo do julgamento dele que me tornei exatamente o tipo de pessoa que ele despreza. E tentei transformar você nisso também. A sinceridade crua em sua voz fez algo mudar dentro de mim. Aquele não era o Shaw polido e controlador com quem eu convivia. Era alguém despojado, finalmente se enxergando com clareza. Eu observei esta noite, continuou Shaw, limpando o nariz com as costas da mão. Vi como ele se iluminava quando você falava do seu trabalho, dos seus pais, dos seus sonhos, coisas que eu te disse para esconder porque achava que não eram boas o suficiente. Kate, você foi boa o suficiente esse tempo todo.
Você foi mais do que boa o suficiente. Eu é que não fui digno. Nas semanas seguintes, testemunhei uma transformação que parecia impossível. Shawn começou a trabalhar como voluntário no meu programa de alfabetização, inicialmente constrangido e inseguro, mas aos poucos encontrou sua própria maneira de se conectar com as crianças. Ele começou a me perguntar sobre o meu trabalho, não para criticá-lo, mas porque queria genuinamente entender o que era importante para mim. Ele ligou para o irmão Michael pela primeira vez em 5 anos, pedindo desculpas por não ter enfrentado o julgamento do pai sobre Sarah. Ele pesquisou minha área, lendo artigos sobre equidade educacional e diferenças de aprendizagem, não para controlar minhas conversas, mas para ser um parceiro melhor nelas. O mais surpreendente é que ele começou a desenvolver seu próprio relacionamento com Brandon, baseado no respeito em vez do medo. Começaram a ter jantares regulares nos quais Shawn ouvia mais do que falava, aprendendo sobre os valores que realmente importavam para seu pai. 3 meses depois, eu estava no quintal dos meus pais, cercada por cadeiras brancas dobráveis e arranjos florais simples que minha mãe e eu tínhamos feito. A cerimônia foi tudo o que eu sempre quis, íntima, autêntica, focada no amor em vez do espetáculo. Brandon sentou-se na primeira fila, vestindo um terno perfeitamente cortado e meu cachecol de cachemir cinza, que ele insistira em guardar como lembrança do dia em que sua filha biológica se juntou à família. Ele me acompanhou até o altar quando o estado emocional do meu pai deixou claro que ele não conseguiria passar sem chorar. Obrigado, Brandon sussurrou enquanto colocava minha mão na de Shawn, por mostrar a um velho que ainda existem pessoas neste mundo que preferem a gentileza à conveniência. Os votos de Shawn eram simples, mas profundos. Kate, prometo nunca mais pedir que você seja outra pessoa que não seja exatamente quem você é. Sua compaixão salvou não apenas meu relacionamento com meu pai, mas também meu relacionamento comigo mesmo. Prometo passar o resto da minha vida me tornando o homem digno do seu coração. Enquanto eu observava nossa pequena reunião, meus pais chorando lágrimas de felicidade, Brandon radiante de orgulho genuíno, os olhos de Shawn refletindo um amor baseado em quem eu realmente era, e não em quem ele queria que eu me tornasse, pensei naquele momento no banco do parque quando escolhi a gentileza em vez da pontualidade. Aquela única decisão mudou 3 vidas completamente. Brandon encontrou os relacionamentos autênticos que buscava há décadas. Shawn descobriu que amar significava celebrar o caráter de alguém em vez de tentar mudá-lo. E eu aprendi que a escolha certa pode nem sempre ser a mais fácil, mas sempre te levará aonde você deveria estar. O sorriso agradecido do morador de rua valeu mais do que a aprovação de um milionário. Ele me rendeu uma família que me amava exatamente como eu era. Esta história de redenção inesperada tocou seu coração. Clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Kate escolheu a compaixão em vez da pontualidade, sem saber que estava sendo testada pelo próprio homem que ela tentava impressionar. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho de notificação para não perder nenhum post.